Boa noite, gente. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês, para a gente começar a aula de hoje, aula 12. E eu vou trazer aqui para vocês um assunto que a gente vem trazendo de organização financeira, que são os erros que a gente comete. E hoje eu vou trazer o que eu entendo que é o erro mais silencioso que tem, mas ele não é o único, mas ele é muito importante. Porque quando a gente está falando de organização financeira, vocês vão ver, quando eu explicar qual é esse erro, como ele impede que você melhore. E por que ele impede que você melhore? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu falei disso na imersão, inclusive, que eu fiz, Sua Virada Financeira, eu falei desse erro, e que é muito comum. Aí as pessoas vão falar assim para mim, Maísa, lógico, problema de endividado, problema de pessoa sem organização financeira é falta de dinheiro. Isso é óbvio. Vocês estão vendo a apresentação, né? Isso é óbvio. É falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então tudo acaba. Eu não consigo nem começar. Gente, não é sobre falta de dinheiro. Não é. Esse erro que eu vou falar hoje para vocês, que impedem vocês de começar a prosperar, que impedem vocês de seguir em frente, a maioria das pessoas comete. Só que nem percebe. Olha aqui o rapazinho da esquerda aqui, ó, um monte de coisa se embananando ali em torno dele e ele não consegue enxergar. Mas tem uma luzinha ali, tá vendo? Um slide assim, ó, um monitor com uma luzinha abrindo assim para ele. Então a gente vai chegar lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é, esse erro silencioso que muita gente fala, mas é fácil, isso é falta de dinheiro, não é. Fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês. E aí, eu vou fazer uma conexão. Ó, tá vendo que a luz agora tá maior, ó. Agora ele tem uma bússola na mão, tá vendo? Então, assim, as coisas estão melhorando ali, ele tá buscando alguma coisa, mas ele ainda não achou essa coisa. Então, o que é que eu queria que vocês sentissem nesse momento? Com essas imagens que estão aparecendo aqui para vocês, para a gente pescar qual o erro que eu estou comentando aqui. Vamos lá. Se você sente que ganha, mas não vê o dinheiro que entrou. Se você tenta se organizar e não consegue manter o que já organizou, o que conseguiu colocar em ordem. É difícil de manter essa disciplina, é difícil de manter um método, é difícil de manter uma estrutura. Se você começa e para. Eu comecei a preencher a planilha, fui lá 2 meses e depois parei de novo, falei, não aguento mais isso. Se você não sai do lugar, você volta para o mesmo lugar o tempo inteiro. Passa 2, 3 meses, você volta para o mesmo lugar. Passa mais 2, 3 meses, você volta para o mesmo lugar. Nada disso que eu falei aqui, desses 4 itens, é por acaso. Olha a bússola na mão ali do menino que está encrencado. Olha ali, ó. Ele está buscando uma direção. Ele está buscando uma forma de fazer. Só que olha ali o outro lado. Ele ganha e não vê o dinheiro. Ele tentou se organizar e ele desistiu. Ele começa e para. E ele não sai do lugar. Ele fica no mesmo lugar procurando para onde eu vou. O que eu tenho que fazer aqui? Nada disso é por acaso. E qual é o erro, gente? Qual é o erro que eu estou falando para vocês? Eu falei muito disso na imersão Sua Virada Financeira. Eu falei muito disso. É a falta da visibilidade financeira. Se você viver sem saber para onde vai seu dinheiro, onde você gasta, quanto você deve, para quem você deve, se você não controla o que você... Desculpa, você não controla o que você não vê. Não adianta. Então, para mim, no método que eu desenvolvi de organização financeira, eu falo de 3 pilares. O primeiro deles é visibilidade. O primeiro deles. O segundo é controle.
Então, se você não vê, você não controla. E o terceiro é decisão, é tomar as melhores decisões financeiras. Então, quando eu criei esse método, por que eu criei eles nesta sequência? Porque sem visibilidade, como você vai saber para onde está indo o meu dinheiro, onde eu posso poupar, o que eu posso substituir, o que eu posso reduzir, o que eu posso cortar? Você não consegue, inclusive eu fiz um exercício desse no dia da imersão. O segundo é controle. Beleza, agora eu já sei. Eu tenho meus gastos, eu tenho minha planilha, está tudo atualizado, agora eu posso controlar. Não está cada coisa indo para o seu lugar, cada prato voando para um lado. Agora eu tenho visibilidade, eu tenho controle. Agora eu posso decidir. Decidir o quê? Decidir se eu vou continuar ou não pagando esse empréstimo, se eu vou continuar ou não pagando o que eu estou pagando hoje, se eu posso cortar alguma coisa, qual a decisão que eu posso tomar, eu posso adotar algum método de quitação de dívida, eu posso começar a investir meu dinheiro, eu vou investir aonde, quanto eu vou investir, quanto eu posso investir, quanto eu posso guardar, quanto eu posso fazer de reserva financeira. Só que se eu não tenho visibilidade, que é o primeiro dos 3 pilares, esquece. Esquece. Eu não sei, eu não enxergo, eu não vejo. Então, a falta de visibilidade financeira é a corrente que te prende, que te impede de avançar. Enquanto os seus números forem um mistério para você mesmo, a sua prosperidade será um sonho muito distante. E a gente falou na semana passada muito de prosperidade. Então, gente, é isso que eu quero trazer hoje para você. O maior erro é não ter visibilidade financeira. Você não consegue fazer o resto, você não consegue controlar, muito menos tomar decisões se você não tem visibilidade financeira, tá? Outra coisa importante, por quê? Por que, Maísa, se eu não tenho visibilidade financeira, eu não controlo e não tomo as melhores decisões? Porque se está lá dinheiro voando na sua conta, você não tem visibilidade de tudo que você tem que pagar nesse mês, no outro, o que já está comprometido no seu orçamento, você gasta. Eu não sei quanto eu vou gastar no final do mês, se eu vou ter dinheiro ou não vou, então o que apareceu aqui na frente eu vou comprar. Dá na mesma para mim, eu não controlo, eu não tenho visibilidade, sobrou R$ 50 na minha conta, eu gasto. Decidir no impulso. Se você não tem visibilidade, você não tem controle, qual a decisão que você toma? A primeira que aparecer. O banco te manda lá, vamos, fulano, vamos renegociar aqui sua dívida? Ó, eu peguei aqui sua dívida e eu acho que eu posso dividir isso para você em 60 vezes de R$ 1.700. E aí? Você tem visibilidade de quanto você estava gastando? Você tem visibilidade do comprometimento da sua conta? Você tem visibilidade? Você fez conta para saber se aquela renegociação é boa para você? Não. Aí você... o gerente é bonzinho, ó, ele foi olhar minha conta, está renegociando para mim, eu vou fazer. Eu já tive uma mentorada que pegou mais de R$ 30.000, ela não viu a cor do dinheiro. Entrou na conta dela, eu perguntei para ela, você fez o quê? Você quitou o carro? Você deu entrada em alguma coisa? O que você fez com esse dinheiro? Ela falou, Maísa, o gerente me ofereceu, eu simplesmente comprei. Peguei o consignado, e aí eu já tive que renegociar 2 vezes o consignado. Aí eu fiz uma conta com ela, dos 30 mil, não foi 30, foi 20 e pouco que ela pegou, quase 30, que ela pegou, ela estava pagando pela terceira vez R$ 70.000. Porque ela foi renegociando, ficava faltando dinheiro no salário dela, ela pedia para ele renegociar, ele falava, beleza, vem aqui que eu vou te ajudar. E aí ele renegociava com ela 60 meses para frente, 5 anos, ela pagando R$ 1.000 e poucos. Quando eu fiz a soma com ela, quando eu multipliquei o valor da parcela vezes o total de parcelas, deu mais de 70 mil. Ela já tinha pago 3 vezes o valor do empréstimo, que ela nem sabe no que ela gastou. Terceira coisa, por quê? Porque você perde o controle. Se você não sabe quanto entra e quanto sai, aí você não sabe por que no mês seguinte você entrou R$ 3.000 no cheque especial.
Você perdeu completamente o controle. Se você não tem visibilidade, você perde completamente o controle. O segundo item, o segundo pilar, que é controle, não existe. Você não tem visibilidade, você vai controlar o quê? Aí depois você fica se perguntando, ai meu Deus do céu, o que foi que eu gastei 5 mil reais no cartão de crédito? Você não tinha visibilidade, que controle que você vai ter? Nenhum. Aí chega uma fatura de 5 mil no cartão, aí você está devendo 3 mil no cheque especial, e você se pergunta, da onde veio esse dinheiro? Da onde eu gastei isso tudo? E por último, por que você não evolui? Se você não tem visibilidade, se você não tem controle, você não toma as decisões. E aí você fica parado no mesmo lugar. Todos os meses, você entra no cheque especial, quando o seu dinheiro entra, ele já acaba, você vive para pagar boleto, você vive pagando conta, e você fica jogando boleto para cima para saber qual que você vai pagar esse mês, porque não vai caber todos no orçamento. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, você já passou por isso. Tenho certeza. Eu já passei por isso. Eu cheguei no momento que eu falei, que conta que eu vou pagar? Que conta que eu não vou pagar? Inclusive, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria pago tantos juros para banco como eu paguei quando eu estava endividada. Porque eu teria visibilidade, teria controle das minhas contas, dos meus empréstimos, dos meus gastos, e aí eu teria a melhor decisão. Eu não tinha nenhum dos três. Quando eu me endividei, eu não tinha nenhum dos três. E aí, qual é a verdade aqui que eu quero trazer para vocês? Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de mais visibilidade, de mais clareza. Você precisa enxergar todas as suas despesas. Você precisa ter uma visibilidade clara do que está aparecendo aqui, da onde está indo o meu dinheiro, do que está entrando, do que está saindo. E aí sim, o terceiro item, o terceiro pilar, que é decisão, você vai tomar as melhores decisões. Aí sim, aí faz todo sentido. Então, quando você passa a tirar este erro, que é o primeiro pilar da visibilidade, tudo começa a acontecer, tudo começa a se ajeitar. Aí você começa a alimentar a sua arvorezinha do dinheiro, que vai crescendo, e você vai tomando melhores decisões. Eu vou comprar uma casa daqui a pouco tempo, ou eu vou quitar minha casa, eu vou comprar um carro. Então vai demorar. Eu vou tomar um banho tranquilo, buscar a segunda escola, vou sentar o chuveiro elétrico, fazer meu crossfit. Quinta, hein? Na quinta, acho que a entrega é rateada e a comida chega na hora combinada. Tem alguém com o mudo aberto. Pode fechar, por favor? Obrigada. E aí, quando você começa a decidir as coisas, porque agora você tem visibilidade do que estava acontecendo, você vai tomar decisões melhores. Então, quando você chegar para negociar com o seu gerente do banco, você vai chegar dizendo assim para ele: eu sei o que eu tenho que fazer. É diferente de virar para ele e falar assim: me ajuda, por favor. Gente, cansei de falar isso aqui. Em várias aulas, quem está me acompanhando desde o início já me ouviu falar aqui. O gerente do banco não é seu amigo. Ele vende dinheiro. E dinheiro no Brasil é caro. Se você entra numa loja de roupa, a vendedora vai te vender roupa. Se você entra num banco para pedir ajuda para o seu gerente, ele vai te vender dinheiro. E é um dinheiro caro. E se você tem visibilidade, você vai descobrir que você não precisava daquele dinheiro. Só que ele te vendeu aquele dinheiro e vendeu com os juros mais caros do mundo. O nosso crédito é o mais caro do mundo. A nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, é a segunda maior do mundo, só perde para a Turquia. Mas o nosso crédito, aquilo que você compra do banco num empréstimo, num cheque especial, parcelando seu cartão de crédito, é o mais caro do mundo. Quem tem visibilidade, vira esse rapazinho aqui feliz, ó, fazendo a arvorezinha de dinheiro crescer e tomando as melhores decisões.
Tá bom? Essa é a verdade. E aí, eu quero trazer um exemplo que foi o meu exemplo, um exemplo real. Tem gente que ganha bem e está completamente perdido. Não sabe o que faz com aquele bando de dinheiro, gasta mais do que ganha, vive num patamar, num nível de vida muito maior do que consegue aguentar, porque gasta, 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 gasta. E tem gente que ganha menos e cresce. Eu sou esse segundo item aqui. Quando eu me endividei e depois eu saí das dívidas, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava muito menos do que eu ganho hoje. Mas assim, 10 vezes que eu ganhava a menos. Porém, quando eu tive visibilidade, eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente. 64% do que eu ganhava ia para empréstimo, para consignado, para cheque especial e para cartão de crédito. 64%. Só sobrava para mim 36%. Como que, Maísa, você sabe desses 64%? Gente, e esse número é real, tá? Ele é real. Quando eu coloquei tudo na planilha, tudo, e fui olhar as minhas entradas menos as minhas saídas, 64% ia para banco. Ali eu tive a virada da minha vida. Eu falei, nossa senhora, é agora. E eu ganhava pouco. Eu falei, agora que eu vou mudar a minha vida. Então, de todos os erros que eu falei agora para vocês, o falta de visibilidade, que é o meu primeiro pilar aqui do método, eu consegui resolver. Quando eu tive visibilidade, quando eu coloquei todas as cartas na mesa, e eu entendi para onde estava indo o meu dinheiro e o que eu tinha que fazer, tudo ficou mais claro na minha vida. Tudo resolveu na minha vida. Por quê? Eu passei a ter controle e, na sequência, eu comecei a tomar as melhores decisões. Então, o meu exemplo, gente, tem que seguir para vocês. Eu ganhava muito pouco e eu consegui pagar dívida. Demorou? Demorou. Foi difícil? Foi difícil. Se alguém falar para vocês assim, eu vou fazer uma mentoria aqui porque a pessoa me prometeu que em 90 dias eu quito todas as minhas dívidas. Só se ela já sabe, ela é evidente que você vai ganhar na Mega e o dinheiro é suficiente para quitar tudo. Aí você vai quitar tudo em 90 dias. Eu nunca falo isso. O que eu falo vai ser difícil, vai ter que ser uma a uma, vai ter que ter plano de pagamento, vai ter que ter negociação, vai ter que ter sacrifício, vai ter que tomar melhores decisões, uma a uma. Conforme nós vamos chegando, a gente vai decidindo, vai negociando e vai refazendo, tá? É difícil, mas não é falta de dinheiro. Mesmo quem ganha pouco, consegue ter visibilidade, controle e depois tomar as melhores decisões. Agora eu queria que vocês me respondessem. Bota a mão aí na sua consciência agora. Responde para mim. Só que não precisa abrir o áudio e responder, tá, gente? Cada um aqui com a sua resposta. Ou se você tiver um caderno, tiver um papel do lado, ou pega o bloco de notas do celular, eu queria que vocês me respondessem essas 3 perguntinhas. 3. Só 3. Quanto você ganha por mês? E aí eu estou juntando todas as rendas, tá? Pode ser o seu salário líquido, não é o nominal, não é o que vem no lerite, é o líquido. Se você tem alguma outra renda, uma pensão, uma ajuda do governo, um aluguel que você recebe de uma casa, de um apartamento, qualquer coisa. Quanto você recebe por mês? Segunda, quanto você gasta? Então eu tenho essa conta, essa conta, essa conta, dá tanto por mês. E quanto sobra? De um mês para o outro, do dia 30 de um mês para o dia 1º do mês seguinte, quanto tem sobrado na sua conta? Eu queria que vocês entendessem essas perguntas, porque isso faz parte do primeiro erro que eu venho falando com vocês. Falta de visibilidade. Se você sabe responder de cara essas 3 perguntas para mim, você já está anos-luz de 99% dos endividados. 99,99.
Porque quem chega para mim para resolver seus problemas de dívida não consegue responder essas 3 perguntas aqui. Não de cara. Não consegue responder. Então, se você sabe de cabeça, você já está anos-luz na frente. Tá? E aí, o segundo ponto agora. E se você não sabe essas respostas? É aí que está o seu problema. É aí que o erro silencioso entra na sua vida, que é a falta de visibilidade. É o primeiro dos 3 pilares do meu método. Visibilidade. Se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, se sobra, quanto sobra, e se falta, quanto falta, é aí que está o seu problema. E aí eu volto com esse slide que eu tenho trazido ele para vocês nas últimas aulas. O que precisa para ser visto, Maísa? Qual a visibilidade que eu preciso ter? Gente, começa pequeno com essas 3 coisas aqui, ó. Quanto entra, para onde vai tudo que você gasta e o que vem primeiro. Determina as prioridades. É isso. Simples, rápido, direto, sem frescura. Uma planilha de Excel, um planner, um app de organização financeira como o meu. Você resolve isso daqui, você mata isso daqui. Quanto entra, quanto sai, quais são as prioridades, o que tem que se pagar primeiro. É isso aqui. Sem mistério. E a visão do mês. Então, antes do mês seguinte começar, a gente está em abril, antes de maio começar, o que você já precisa saber? Quanto vai entrar de salário? Quanto já está comprometido? Quanto vai sobrar ou vai faltar? Vou dar um exemplo para vocês disso, do quanto vai entrar. Eu estou de férias esse mês do meu trabalho. Eu recebi minhas férias, né, antecipação de férias, eu tirei 15 dias e no final do ano eu vou tirar mais 15 dias. Eu já sei exatamente quanto vai entrar em maio. Por quê? Porque eu vou receber menos. Nesse mês de abril, eu só trabalhei 15 dias. 15 dias eu fiquei de férias. Eu já sei exatamente quanto vai entrar no meu pagamento de maio. E por que eu sei? Porque eu acompanho, eu já programei esse pagamento no meu orçamento, eu já sei que vai ser menos, e por saber que é menos, mas eu tenho contas para pagar, eu já tenho os meus valores comprometidos, o que eu fiz quando entrou minhas férias? Eu já guardei o dinheiro que vai entrar menos, então eu já guardei o dinheiro, porque eu sei que eu preciso pagar um monte de conta em maio, e o meu salário vai vir menor. Isso é organização financeira. Isso é saber exatamente visibilidade, controle, decisão. Eu podia ter pego aquele monte de dinheiro que entrou lá na minha conta, porque eu recebi antecipação de férias. Eu falei assim, tá sobrando dinheiro, vou gastar. Só que eu falei assim, não, porque no mês que vem eu vou receber menos e as contas continuam chegando. Então, eu não vou gastar. Eu vou pegar só a partezinha aqui das minhas férias, que é 1/3 do salário, esse valor eu vou gastar nas minhas férias. O resto eu vou guardar, porque lá no mês que vem eu tenho conta para pagar e vou receber menos. Isso precisa ficar claro para vocês. Isso é ter visibilidade e controle. E tomar a melhor decisão. Não comprar por impulso, não gastar porque está sobrando dinheiro na conta. É assim que a gente sai das dívidas, é assim que a gente resolve a vida financeira, é assim que a gente prospera. Tudo que eu falei na aula passada. E aí, aqui, só para terminar, na próxima aula, eu vou falar do segundo pilar, que é do caos ao controle. Porque a gente viu nesse pilar o primeiro grande erro, o erro silencioso, que é a falta de visibilidade.
E todos os slides das últimas aulas eu tenho postado isso aqui para vocês, ó. Anote seus gastos, metas claras, revisão semanal, para você ter tranquilidade de começar sua reserva. Todas as últimas aulas eu tenho colocado isso daqui para vocês. Tá? E por último, sem deixar de ser importante, sempre trago aqui para vocês os meus contatos e lembrando do meu podcast Estilo e Finanças. Essa semana a gente falou muito de autoestima. E tá muito legal, viu? O podcast ficou muito legal. Então a gente está falando muito de autoestima, tirando alguns mitos sobre a autoestima. Que as pessoas acham que a autoestima é estar bem arrumada, bem vestida, ter roupa cara e estar num restaurante bom, e não é nada disso. A autoestima começa de dentro para fora. E a gente, se não tiver com autoestima boa, autoestima alta, a gente acaba fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira. Então, assim, quem ainda não ouviu o meu podcast com a Mara Menezes, gente, ouça, porque ele está, assim, campeão. Tá muito legal mesmo, e eu gostaria muito que vocês, inclusive, além de ouvir, compartilhassem, fizessem comentários e manda para mim no privado, se vocês quiserem no WhatsApp, o que vocês estão achando. Eu gostaria muito de saber o feedback de vocês, tá bom? Por enquanto, dessa aula é isso, eu queria agora dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida da aula de hoje. Não, muito bem explicada, professora. E gostei dessa percepção que você trouxe para a gente, né? Que às vezes a gente tira as férias, vê aquele dinheiro a mais, a pessoa já aí se empolga, né? E aí, se ela não traçar estratégias e focar que no próximo mês é menos dinheiro, então esse ensinamento teu vem dinheiro a mais, como que vai ficar o próximo mês? Então, você tem que estar pensando no hoje, mirando para o futuro. Então, é uma forma da gente começar a se policiar e andar na linha. A parte realmente, colocar os cálculos, como você falou, né? Vai o primeiro, segundo mês, depois a pessoa já desanima. Isso daí é com todo mundo. Você pode pôr na ponta do lápis. São poucas pessoas que conseguem focar e está colocando, né, diariamente, ou até mesmo, né, quando você trouxe o conhecimento, que hoje já existe o WhatsApp, você passa a informação, ele mesmo já coloca. Então, assim, tem várias automação que facilita e otimiza o nosso tempo. Então, aí é buscar e se adaptar de acordo com o que você acha melhor, né? E gostei da aula de hoje, muito bem preparada, né? Com ótimos conhecimentos, ao pouco colocando, porque tem aquela coisa, né? O que vai mudar são pequenos hábitos, porque se você começar com hábitos grandes, querer fazer tudo que você falou aqui na aula, no início a gente vai dar conta, mas vai chegar um ponto que a gente não vai fazer mais. Então, assim, se a gente, na aula de hoje, você deu um ensinamento sobre entrou de férias, eu já começo a planejar minhas férias é quando? É em julho. Então, eu vou receber um dinheirinho a mais, só que em agosto o valor é menos. Eu também divido a minha férias. Eu ponho 15 em janeiro e 15 em julho. Então, aí eu se eu der um pequeno passo de mudar esse hábito meu, às vezes, de gastar um pouco mais, e tentar ter até mesmo não estando de férias, se eu aplicar todo mês, com o foco de sobrar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e juntar esse dinheiro, criar, né, a parte você falou nas aulas passadas da emergência, né, como chama? Reserva de emergência. Reserva de emergência. Isso daí já é um pequeno hábito que vai fazer a diferença em 12 meses. Então, começar pequeno de acordo com aquilo que a gente tem a capacidade que a gente vai conseguir manter